20 de novembro de 2019, quem fala aqui é Bruno Lima Rocha para o Jornal dos Trabalhadores da Cracon Santa Catarina, Rádio Noroeste, cabeça da Rede Democracia de Campinas, São Paulo, Rádio Com Pelotas, Portal Repórter Popular e no mínimo uma centena e meia de emissoras comunitárias do Brasil. É um tema de fundo e óbvio, né? Hoje é 20 de novembro e é muito importante colocar algumas informações anteriores ao conteúdo em si da coluna. Quem fala aqui não é um afrodescendente. Socialmente tem origem branca, de classe média alta, da zona sul do Rio de Janeiro. Lima Rocha, parte de mãe, Pato Santona, e parte de pai, imigrante árabe-libanês. Digo isso porque a gente tem que sempre explicar, né, que quando se posiciona ao lado e a favor de uma causa, não é para tomar o lugar dos e das protagonistas da mesma causa, sim por reconhecê-lo. No ofício de analista político, não esse auto-intitulado pelo Zap Zap, volta e meia aparece uma figura na TV debatendo contigo, a formação foi militância nenhuma, estudo nenhum, e contaminados pelas redes sociais bugadas por robôs. Mas no ofício de analista político da ciência política brasileira, eu sou obrigado a constatar algo muito sério, muito grave e muito óbvio. O racismo no Brasil ele é institucionalizado ao modelo português, não é ao modelo estadunidense, ou seja, o modelo anglo-saxão, que é segregação, apartheid. E ele é estruturante da nossa sociedade. Aquele episódio, no mínimo, dantesco e criminoso, de 2 deputados federais rasgando a charge do Latuf a respeito do assassinato de jovens negros no Brasil por execuções policiais, reflete a negação que esse país quer fazer e ainda faz a respeito do seu racismo estruturante. Vou citar aqui um companheiro de luta, carioca não, niteroense, né? Mas no estado do Rio como eu, radicado no sul como eu, Onir Araújo, advogado e militante da Frente Quilombola, que coloca que o perfil demográfico brasileiro, assim como a espinha dorsal da luta popular em países andinos como Equador, Peru, Bolívia, indígena, a espinha dorsal da luta popular brasileira ela é afrodescendente. Ou seja, os Brasis, como diz a CPT, né, os povos dos Brasis passam necessariamente pela defesa do protagonismo e das afirmações afro-brasileiras. Vou dar um exemplo. É uma violência simbólica estatal, embora a direita brasileira pouco dê bola para suas próprias origens, ela é tão colonizada que ela não consegue nem ser nacionalista asquerosa, no sentido chauvinista da palavra. Mas é uma violência a gente andar na rua e cruzar com o nome de rua, placa, busto de praça, estátua de escravagistas. Acreditem, não é uma questão menor. São temas de fundo. A própria formação do exército brasileiro, a formação moderna com a Guerra do Paraguai, se deu em cima dos, aspas, voluntários da pátria, caçados a laço nos bares do Rio, por exemplo, ou de outras capitais de província à época, e também com a permuta, que filhos de escravagistas não iriam à guerra e mandariam, aspas, os seus escravos, ou seja, a população africana masculina subordinada ao cativeiro. Se isso aí não for passado a limpo, né, e não deixar de ser passado esse pano branco horroroso, asqueroso por cima, esse país não tem solução não. E para concluir a primeira coluna, eu sempre faço essa pergunta, é uma pergunta muito séria, não é piada não. Quem confia no Exército de Caxias, na Marinha de Tamandaré, ou na Força Aérea de Eduardo Gomes e João Paulo Burnier e Haroldo Veloso para defender Palmares e Pindorama? Ninguém, né? Quem falou aqui foi o Bruno para os portais que reproduzem essa coluna e as emissoras comunitárias de Palmares e Pindorama.